Olá a todos, eu me chamo Daniela Figueiredo Pilate. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que eu tenho desenvolvido durante esse ano, junto com o professor Victor Augusto Forte. O trabalho foi intitulado O efeito bioestimulante de extratos vegetais de Coniza bonariensis e Richardia brasiliensis na germinação de sementes de milho. Como contexto, a gente tem a cultura do milho, que representa uma importante fonte de energia, sendo utilizada não só para alimentação humana, mas também animal e para a produção de biocombustíveis. A relevância do cultivo faz com que a gente pense na importância de incrementos, seja da qualidade, seja incrementos na produtividade do cultivo, sim, só que, né, ele pensar no aumento da qualidade e da produtividade, mas sem que isso resulte em impactos socioambientais negativos. Nesse sentido, as práticas agrícolas sustentáveis, inclusive baseadas na agroecologia, têm se apresentado como fundamentais à construção de uma nova realidade produtiva no campo. Portanto, o trabalho ele tem por objetivo avaliar se os extratos vegetais da Coniza e da Richardia têm efeitos bioestimulantes na germinação de sementes de milho. Para isso, né, o experimento consistiu em uma pesquisa experimental, uma abordagem essencialmente quantitativa, foi iniciado em meados de 2025 e tem um término previsto para janeiro de 2026. A finalidade foi verificar possíveis efeitos na germinação. E, para isso, a gente conseguiu testes de germinação na semente de milho branco crioulo, seguindo as regras para análise de sementes do Ministério da Agricultura e Pecuária. O experimento foi constituído de 8 tratamentos. Nós tivemos 2 controles, um controle com apenas água e o outro controle com uma solução hidroalcoólica, que a gente descartava o efeito do álcool que estava presente nos próprios extratos, e mais 6 tratamentos com extratos de Coniza e Richardia, cada um nas mesmas concentrações, de 5%, 10% e 20%. Para cada tratamento foram feitas 4 repetições, e nessas repetições a gente utilizou 50 sementes. Essas sementes, foram avaliadas no 4º e no 7º dia após a instalação do teste. Em relação aos resultados, analisando os dados, nós analisamos os dados do 4º e do 7º dias em conjunto, e dessa forma a gente observou que os tratamentos com maior porcentagem de germinação foram os de Coniza, isso nas concentrações de 10% e 20%. Esses tratamentos obtiveram, respectivamente, taxas de germinação de 87,50% e 87,82% de germinação, maior do que o controle, que apresentou o controle utilizando apenas água, apresentou uma germinação de 86,43%, e o controle com a solução hidroalcoólica apresentou uma germinação menor de 83,43%. Contudo, apesar da maior germinação ter sido com o extrato de Coniza a 20%, o tratamento que apresentou o menor percentual de mortalidade foi o de controle com água, com apenas 8,54% de mortalidade. Já o pior resultado foi observado no tratamento de Richardia 20%, com germinação de apenas 79,26% e uma letalidade de 14,86%, e foi a maior entre todos os tratamentos. Apesar desses resultados serem preliminares,
Eles não divergem dos estudos anteriores e obtiveram resultados similares, no qual a gente observou que, para a germinação, realmente esses extratos não apresentam efeito positivo ou apresentam efeito nulo ou em grandes concentrações realmente pode diminuir a taxa de germinação. Conclusão, por mais que exista a necessidade de maior refinamento no tratamento dos dados, é possível que o trabalho ratifique já resultados obtidos em estudos anteriores, em que se notou um efeito nulo negativo da aplicação dos tratos na germinação do milho. No entanto, isso não descarta a possibilidade de efeitos positivos quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento de plântulas e de plantas de milho, o que deve ser testado em estudos futuros. Muito obrigada pela atenção.